Pega a visão do canal do Guerreiro. Em Lucas 7, versículo 11 ao 17, tem uma história muito intrigante, a viúva de Naim. Mas antes de entrar nesse contexto, vamos entender um pouquinho toda a história, né? Jesus, no capítulo 6, ele acabara de subir ao monte para orar e separar os apóstolos, né? Ele separou os apóstolos e dali, na sequência, ele deu um grande sermão, falou das bem-aventuranças, falou sobre o reino de Deus, deu uma aula, né? E a multidão se agradou e começou a segui-lo, né? E no início do capítulo, para entender, Naim estava entre o Monte Tabor e o Monte Gilboá. Monte Tabor é onde aconteceu posteriormente a Transfiguração e é um monte muito visitado, mas anterior à Transfiguração já era um monte que muitas pessoas subiam para orar nele, já tem uma reverência a Deus, já era um local a qual muitos subiam para orar e falar com Deus. E a cidade de Naim era uma cidade pequena, né? Uma cidade pequena, quase como uma aldeia. Estava aos pés do Monte Tabor, né? Um lugar que as pessoas buscavam muito a presença de Deus. Enfim. E no capítulo 7, a multidão, após Jesus ter orado no capítulo 6, separado os apóstolos, dado uma palavra tremenda, os apóstolos começaram a seguir ele. Chegou o centurião, né? A qual tinha um soldado enfermo. E nesse contexto, Jesus estava indo até Cafarnaum para orar por esse que estava enfermo. E aqui é algo tremendo, né? Aqui faz parte daquilo que Deus colocou no meu coração para passar para você. Nesse contexto, o centurião falou, não, basta uma palavra, lança uma palavra que eu creio, eu sou um homem de autoridade, o Senhor é de autoridade, Jesus é de autoridade, e a palavra liberada vai surtir, né? E Jesus se espantou, liberou a palavra e o servo do centurião foi curado. Aí Jesus, ele muda, né? Eu quero deixar bem, você vê como que tudo, Deus não perde o controle de nada, né? Na realidade, para nós que estamos lendo, parecia um contexto diferenciado, mas tudo na ordem de Deus, Deus no controle, né? Ele queria ensinar algumas coisas para nós nessa passagem. Aí ele começa a se dirigir à cidade de Naim. E na porta da cidade vem um cortejo, né, com as pessoas velando um jovem, trazendo um jovem, um defunto, trazendo um defunto. E Jesus olha aquela situação, aquela viúva chorando desesperadamente, né? E nos cortejos tinham também os pranteadores que choravam também. E Jesus se compadece, tem compaixão daquela situação. E ele toca na esquife do defunto e dá ordem para ele, né? Levanta-te, né? Levanta-te. E aquele jovem, filho da viúva, senta, se levanta e aquilo causa um alvoroço, né? Naquela multidão que estava seguindo a Jesus, né? E você vê que ali já era um recadinho, ali sabe quando as coisas não são aleatórias, ali Deus já estava dando em Apocalipse 1,18, Jesus fala, eu sou o que vive, estive morto, mas vivi, né? E ele tomou as chaves da morte e do inferno. Ele já estava dando um recado, porque foi a primeira ressurreição, ali não tinha acontecido nenhuma ressurreição ainda, não tinha a filha... a Tabita, né? Esqueci o nome, de Jairo, não tinha sido ressuscitado, e nem Lázaro. Foi a primeira ressurreição, mas já estava dando um recado para o inimigo das nossas almas, né? E também um recado pelo cuidado, da compaixão que a Bíblia em Tiago 1,27, porque a situação daquela viúva era tremenda e era um socorro para a igreja, socorrer as viúvas e os órfãos, né? Então Jesus estava socorrendo ela naquela aflição, né? Porque era muito difícil para as viúvas e para os órfãos naquela época, como nos dias de hoje também, né? E Tiago 1,27 ainda fala que a pura religião imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Uma religião verdadeira é cuidar, e nos dias de hoje não mudou também, né? E para finalizar, eu quero deixar 3 pontos para a tua meditação. Primeiro ponto,
Deus pode fazer algo na tua vida com uma palavra liberada. Veja que com o centurião a palavra foi liberada e o milagre aconteceu. Primeiro ponto para você. Segundo ponto, dentro do que Deus colocou no meu coração para te passar nessa manhã. Se for necessário, Jesus vai até o encontro e daquilo que está morto, Ele vai fazer viver em qualquer situação da tua vida, sabe? Ele tem esse poder na área financeira, na área conjugal, na área ministerial. Você pode estar prostrado, mas quando Jesus entra, Ele é aquele que vive. Foi morto, mas hoje Ele tem, não é só de âmbito, falar de morte não é só de âmbito físico, é em todas as áreas Ele tem esse domínio. E terceiro ponto para você entender, essa circunstância da viúva se passou aos pés do Monte Tabor, onde é um local que hoje é conhecido como Monte da Transfiguração, um local de poder, um local que as pessoas buscavam. O que eu quero te dizer? E Naim estava aos pés do Monte Tabor. O que eu quero dizer para você através deste vídeo? Nem sempre a gente estar na igreja, estar em locais de poderes onde que se manifesta a glória e o poder de Deus, não teremos problema. Aquela viúva teve problema aos pés do Monte Tabor. Às vezes você está na igreja, você está buscando a presença de Deus, você está entronizado com o trono e vem problemas. Mas pode ser o problema que vier, Ele tem poder para mudar as circunstâncias, através de uma palavra liberada, como aconteceu com o centurião, ou através dele indo até você. Mas aí você me pergunta, como ele vem até mim? Por isso que foi levantado os discípulos, apóstolos, pessoas que Deus deu autoridade, revestimento, poder e autoridade que vem do alto, para representar Jesus Cristo e levar uma solução para o teu problema. Pega a visão do canal do Guerreiro e tenha um ótimo domingo.